Olá, aqui é o Fábio dos Santos, Deus abençoe. Falando um pouquinho baixo aqui por causa do horário, são 4h45 da manhã, terça-feira, 13 de dezembro. Aqui é uma anotação que eu estou fazendo no livro que eu estou lendo, Crime e Castigo. É um clássico, literatura russa, né, Dostoiévski. E aqui nas páginas, quando Raskolnikov está na casa de Porfiri Petrovich, que é o investigador, né, junto com seu amigo Razumikin, o médico, Zamiotov. Os nomes são um pouco complicados, mas o que interessa são as anotações aqui, quando eles começam a questionar a questão dos problemas, né, e indagarem se a igualdade, né, social ou o regime equalitário diminuiria os crimes, né? Eu acho interessante fazer essa anotação para não perder. Estou com o livro aqui, tá? Isso aqui é uma anotação da diferença da visão socialista, né, para a visão conservadora, né? A visão, no caso aqui no Ocidente, melhorando, é a visão cristã mesmo, né? Então, assim, é uma ideia socialista de que o regime equalitário, né, as pessoas tendo a mesma condição financeira, econômica, traria a melhoria social, a diminuição de crimes. E isso aqui é exposto no livro, né? Nesse momento que eles estão na casa ali conversando com o detetive, que ele vai tentar buscar os seus pertences, que ficaram sob investigação, né, da morte da usurária. E o que é interessante, eu vou colocar esse ponto meu, né, meu raciocínio aqui, que eu acho interessante. Por quê? Porque ainda que todos se tornassem iguais materialmente, o homem, ele vai continuar invejando, ele vai continuar matando. Então, por exemplo, por não ter uma altura igual à sua, a cor dos olhos igual aos seus olhos, o tipo de corpo, o carisma, o jeito. Então, o homem vai querer ter aquilo que ele não tem. Então, ainda que todos... deixa eu apagar aqui. Todos tivessem a mesma vida social, o homem continua sendo mal, né? E eu coloco essa questão, que o problema, né, não é a condição social, mas o que a Bíblia nos afirma e dá a resposta, e eu acho mais coerente, é que o problema, né, da humanidade é o próprio homem. Então o homem é mau. Ainda que todos tivessem a mesma condição financeira, alguma diferença causaria inveja. Essa minha opinião é o que eu expresso com base bíblica, né? E já a visão socialista traz essa indagação de que a diferença social é o problema, né, de crimes, de muitas coisas. Mas o que a Bíblia, né, nos mostra é que o problema é o próprio homem e o pecado. Então, a visão socialista de um regime equalitário para diminuir crimes, erradicar o mal, é utópica, né? Então, fica como utópica. Essa aqui é a minha opinião. Eu estou registrando essas informações para contribuir aí para as pessoas que gostam de analisar os fatos, estudar, né, buscar compreender melhor o mundo que vive. Outra coisa que é interessante é que
eles vão indagar a questão do meio, né, em que eles vivem. Aqui no caso do livro, é a cidade de São Petersburgo. Desculpe, porque são quase 5 da manhã, estou aqui meio cansado. É um local pobre e perigoso, né? Então eles vão falar que o meio influencia ao crime. Claro, isso aí, se concordar, nós temos fatos, né, para confirmar isso aí. Mas a questão é que não é só o meio que influencia o mal, mas o próprio homem é mal, né? Então, assim, o próprio homem tem uma influência, ou é uma influência interna, né, para o mal. E eu falo mais uma vez com a base conservadora bíblica a respeito dessa questão. Aqui já, né, a visão socialista no livro, ela vai estar incompleta, né, nesse diálogo, né, nesse diálogo. Por quê? Porque o diálogo só mostra a hipótese de o meio em que vivemos ser a influência para o mal ou para o crime, né? E nós sabemos que existe influência interna do próprio homem. Então, mesmo que você viva em um meio bom, né, que externamente não te dê motivos de influência de fazer um crime, o próprio homem vai ter a motivação criminosa dentro dele. Tá? Isso aqui são os meus argumentos, as minhas opiniões, dentro da leitura que eu estou fazendo do livro, tá bom? E então o socialismo, ele não traz ali uma solução para isso, porque a visão é turva, né? Aí, se a gente comparar com a leitura bíblica vai nos dar uma resposta para isso. Por quê? Porque ela vai dizer que o problema não é o meio em si, é o próprio homem, o pecado. E Jesus vem como trazendo essa solução, né? Trazendo essa solução para o problema, que não é só o meio, mas o próprio homem e o pecado. Então, não é só o meio, o próprio homem também tem a influência dentro de si, tá? Independente do meio, para o mal. E eu acho interessante fazer essas anotações, tá? E outra coisa, o Porfiri Petrovich, investigador, vai indagar sobre um artigo passado de Raskolnikov sobre homens vulgares e extraordinários, né? Que, resumidamente, os vulgares são aqueles que obedecem tudo, obedecem às leis. Mas os extraordinários são aqueles que podem cometer crimes, né, e se safarem, como se tivesse uma autorização de cometer crimes. E claro que ele vai falar que não são crimes comuns por motivos banais, mas para defender uma causa, por exemplo. Então, olha só, a esquerda realmente ela honra essa visão, que, segundo que Raskolnikov, dos extraordinários, né? Aqueles que podem cometer crimes. Aí ele cita o nome de grandes que Maomé, Napoleão, né? E algum outro aqui, né? Como exemplo desses extraordinários. Mas o interessante é que a esquerda realmente tem colocado isso em prática, que isso isso traz para um ramo ditatorial, né? E nesse ramo ditatorial, ser extraordinário, poder cometer crime porque você está acima dos demais, segundo eles são as duas classes de pessoas, né? As que obedecem, que são as vulgares, e os que extraordinários, que podem cometer crimes, estão acima da lei. E a gente vê muito na esquerda levado a sério essa filosofia, né? Essa é uma filosofia política. Então, nós vemos realmente na esquerda grandes líderes, e até hoje no século XXI, que se põem acima da lei, e fazem o mal com a justificativa ou a prerrogativa de que é para atingir um bem, né? Então, assim, mentir, roubar, enganar, manipular, tomar, matar é permitido por causa
dos fins. Então, os fins justificam os meios, uma visão esquerdista, bem vista, tanto nos livros, né, na sua filosofia, como na prática. Então, eles se colocam realmente como esses extraordinários, né? Então, eles podem, em nome do propósito global deles, né, de governo, assassinar. E isso é comentado no artigo, e tem uma realidade política muito grande. E eu fecho aqui, né, como eu sou amante de literaturas diversas, além da Bíblia, né, o que eu acho interessante é que, segundo Raskolnikov, os extraordinários, eles matam para conquistar, fazer grandes feitos, grandes conquistas, né? Isso é visto na história, não está mentindo. Mas eu cito aqui uma obra, Spurgeon, né? Charles Spurgeon, o último dos puritanos, ou o príncipe dos pregadores. Ele vai falar em uma das suas obras que Cristo conquistou morrendo, né? Então essa é a diferença. Então, esses extraordinários derramaram sangue alheio, né, para conquistar. E Spurgeon vai falar que Cristo, pessoas derramaram o seu sangue, para conquistar. Então, Cristo conquistou milhões, a salvação, né, o poder, dito aqui primeiramente espiritualmente, pela sua morte, diferenciando-se de todos os outros conquistadores extraordinários. Então, dá para entender porque os socialistas amam muito esse autor, mas o problema é a deturpação, né, que vem acontecendo, a compreensão, né? A gente vê um desejo de uma sociedade mais justa, a gente vê um pouco de ignorância no fato de saber que não é a mudança do regime econômico que vai trazer essa sociedade justa, pelos motivos que eu expliquei no início do vídeo, né? E oportunistas, né, que são esses extraordinários, vamos dizer assim, esses líderes que hoje são os líderes globais e os que houveram na história também, vão aproveitar dessa ingenuidade das pessoas, que vão depositar confiança nessas pessoas como representante dessa sociedade, desse regime social, o socialismo, que para eles irá se cumprir e não há de se cumprir. Por quê? Porque esse representante nunca vai tornar um mundo mais justo, né? Então acaba que todo esse poder na mão desses extraordinários fazem deles mais selvagens, mais capitalistas, mais detentores de riquezas, enquanto os que desejam a justiça continuam embaixo. Mas é uma literatura muito poderosa, muito interessante. Tá? Eu deixo aqui esse comentário falando baixinho, porque já é 5 da manhã, mas eu precisava anotar essas linhas de pensamentos, né? Esse quid, esse búzio, esse cerne, para me ajudar na minha linha de raciocínio, né, de estudos, e também edificar você aí do outro lado, tá bom? Que Deus abençoe. Um abraço para vocês.